Você que trabalha com impressão 3D, hoje eu vou explicar o que é o RMA da Chitubox, que é a nova plataforma de resinas e perfis de impressão. E por que ela pode facilitar a nossa vida? O motivo é que muitos têm dificuldade para encontrar configurações ideais para cada resina, resultando em falhas, desperdícios de tempo e de material. E o RMA vem para resolver tudo isso. Fica até o final desse vídeo e eu vou te explicar direitinho como isso funciona. E o que é, na verdade, o RMA? É uma biblioteca e plataforma colaborativa de materiais para impressão 3D em resina. E esse RMA está dentro do Chitubox e ele é uma base de dados do tipo de resina, propriedades, perfis de impressão testados, compatibilidade com impressoras, guia de pós-processamento, tudo dentro do software do Chitubox. Ele já reúne dezenas de marcas de resina e centenas de perfis e traz uma boa diversidade para usuários de diferentes impressoras. E quais eram os problemas que existiam antes disso? E era difícil saber de antemão quais as configurações usar para cada resina. Muitos usuários faziam tentativa e erro até achar bons parâmetros, o que desperdiça tempo, resina e gera muita frustração. Uma incompatibilidade de perfis, versões diferentes de resina, variedade de impressoras, tudo causava falhas frequentes. E antigamente a gente compartilhava entre um usuário e outro essas configurações, o que não era nada prático e muito pouco organizado. E o que o RMA traz para nos ajudar? São perfis padronizados e testados. Estão disponíveis diretamente das marcas de resina e antes de serem publicados são validados internamente pelo time da Chitubox. E isso reduz falhas por configurações erradas. Traz também uma facilidade para o usuário e é possível buscar resinas pelo tipo, nome ou palavra-chave, encontrar perfis compatíveis com a sua impressora e aplicar esse perfil com um clique só no seu software. Isso elimina a necessidade de achismos e múltiplos testes. Ainda assim, você pode guardar seus perfis na nuvem, personalizar, compartilhar com um colega via código, sem depender de pendrive ou arquivos perdidos. E ele nos traz um melhor suporte das marcas de resina. Com um RMA, ele centraliza o feedback, fabricantes têm mais facilidade para otimizar as resinas e atualizar os perfis e responder às suas dúvidas, o que melhora todo o ecossistema. Traz menos desperdício e mais eficiência, menos tempo e material desperdiçados com tentativa e erro e maior previsibilidade de resultados, principalmente relevante em impressoras complexas ou mais profissionais. E para quem o RMA vale mais a pena? Para iniciantes ou quem está migrando para impressão 3D em resina, diminuindo a curva de aprendizado. Basta selecionar o perfil certo e imprimir. Usuários que usam várias resinas e materiais diferentes. A diversidade de perfil pré-testados facilita a troca do material com segurança. E quem imprime peças técnicas, odontológicas, mais detalhadas, ou protótipos funcionais ou em série, temos menos riscos de falha e economia de tempo e material. Também para laboratórios, estúdio de Make Series e quem trabalha com terceiros para clientes ou pacientes, há uma padronização, uma confiabilidade e uma consistência de resultados. E quais são as possíveis limitações e o que a gente deve considerar utilizando o RMA? Embora os perfis sejam padronizados, cada impressora, resina e configurações pode requerer os ajustes finos. E o RMA reduz erros, mas não substitui um bom controle e calibração. E uma dependência de que as marcas mantenham perfis atualizados, as resinas novas ou menos comuns podem demorar a entrar. E para quem usa resinas modificadas ou mixagens ou fórmulas homemade, o perfil padrão pode não ser suficiente, exigindo seus próprios testes. Eu quero ir lá para o computador e mostrar para vocês o que a empresa nos traz e como que a gente vai trabalhar lá no RMA. Mas entenda que isso são configurações iniciais e que cada resina e cada computador pode modificar. Isso nos ajuda para iniciar os nossos testes, mas calibrações são muito importantes para que a gente não tenha nenhum erro. Vamos lá para o computador então. Bom pessoal, estou aqui no meu computador, vou mostrar para vocês. Entrei no Chitubox, um novo Chitubox, tem os projetos e onde a gente vai para entender essa questão do RMA. Na aba lateral, então, a gente tem meus projetos, então home, né? Meus projetos, depois tutoriais, Chitu Hive, que são modelos já
que a gente poderia utilizar para fazer impressões, enfim, o suporte aqui embaixo dos parâmetros e logo em cima aqui o RMA. Então eu vou clicar aqui para a gente entender. O RMA ele nos traz uma série de resinas pré-catalogadas, que já tem todas as questões dos parâmetros iniciais para a gente poder partir de algum lugar para poder imprimir. Para quem talvez não entenda um pouquinho de impressão 3D, quando a gente utiliza uma resina e uma impressora específica, a gente precisa fazer uma calibração para que ela tenha os parâmetros mais adequados para imprimir sem nenhuma distorção. E isso vai partir de algumas configurações que a gente faz dentro do software do Chitubox. E para a gente pegar uma resina qualquer e começar a configurar essa resina do nada é muito difícil, porque a gente não tem nenhuma ideia de quanto tempo de luz que eu tenho que colocar nas camadas de base, quanto tempo de luz eu tenho que colocar nas camadas da própria impressão, enfim, são vários parâmetros, eu tenho vários vídeos explicando sobre todos eles. Mas, se a gente vai começar a pensar, a gente precisa partir de algum norte para começar. E as empresas, quando elas querem vender as suas resinas, elas já fazem esses testes para que seja mais fácil e fazer com que as pessoas comprem a sua resina e não comprem outra. Então é bem importante que as próprias empresas façam os seus testes para cada impressora, ou pelo menos para as impressoras mais usadas, mais comuns. Então a gente já deixa isso dentro do nosso software. Então tá, beleza, eu vou aqui e vou mostrar para vocês. A gente pode procurar as nossas resinas por vários parâmetros, a partir de então, do tipo da resina. Então aqui ela nos mostra resinas transparentes, standard, rígidas, enfim, flexíveis, laváveis em água, biocompatíveis. A gente pode escolher de várias formas, a gente já procura elas diretamente. Além disso, para resinas que são feitas para o setor, né, engenharia, para educação, para miniaturas, resinas dentais, enfim, que facilita um pouquinho para a gente procurar. Além disso, para quais impressoras que a gente quer. Então vamos escolher a impressora que a gente tem e ver as resinas que estão disponíveis. Tipos de tecnologia, DLP, SA, LSD ou MSLA, enfim, nos facilitam também. E os tipos de materiais, o resin brands, que se chama, né? Então, para quais impressoras que a gente vai utilizar. Então é muito interessante, a gente pode configurar. Vamos pegar aqui alguma forma que a gente tenha de procurar. A princípio, vamos procurar por resinas dentais, que seria o nosso caso. Então a gente vai clicar e o nosso software, então ele vai separar aqui quais as resinas que são de aplicação dental. Então nós vamos lá, por exemplo, pegamos a resina da Mera Labs. Eles me mandaram uma resina, eu quero fazer um vídeo fazendo um teste dessa resina da Mera Labs de modelo. Então se eu vou clicar em uma delas aqui, a Mera Labs de modelo, aqui um outro exemplo, então uma resina de guia para cirurgia guiada. Aqui vamos pegar um outro exemplo, uma resina de dente. E aqui embaixo, então, existe uma infinidade de tipos de resina, né, que são do mundo inteiro, né, que a maioria delas até nem está disponível no Brasil, mas se por acaso eu tiver uma resina ou comprar algum congresso fora, eu consigo já ter um parâmetro para a gente poder trabalhar. O que mais? Então vamos ver algumas outras resinas calcináveis, resinas, enfim, de várias formas, né, com carga cerâmica, para modelos. Então a gente vai escolher qualquer uma delas aqui para poder trabalhar e eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar aqui algum exemplo. Vamos voltar aqui para o início. Eu vou pegar essa resina, por exemplo, de guias cirúrgicos. Eu vou clicar aqui. Beleza. Dentro dela, a gente vai ter, então, quais os tipos de resina. Então aqui a gente pode trocar. A impressora que está configurada para a gente saber os parâmetros aqui seria a Anycubic Photon Mono 4. No meu caso, eu tenho da Elegoo vamos ver aqui quais que estão configuradas. Para esse caso, uma Saturn 4 Ultra. Então, ok, a resina que a gente vai usar é uma Dental Guides, né, uma resina de guia, para a impressora Saturn 4 Ultra. Então, logo abaixo a gente consegue ver. Então aqui a gente tem uma espessura de camada de 50 micras, ou 0,05 milímetros, 6 camadas de bottom layer, 4 segundos de tempo de exposição e o tempo de exposição de bottom, de base, de 45 segundos. Então a gente acaba fazendo uma exposição maior para as camadas de base para que essa peça cole na nossa mesa e depois a gente vai fazendo as camadas especificamente da nossa peça para que ela não tenha nenhuma contração ou não tenha uma contração suficiente. 6 camadas que eles nos falam de transição de camadas,
utilizando o tipo de transição linear. Enfim, a gente tem todas as configurações que a gente precisa para colocar dentro das especificações da nossa resina, e se a gente clicar em aplicar, o que vai acontecer? A gente vai já deixar isso pré-configurado, então para algum projeto que a gente tenha, e a gente já utiliza aquela resina, então, que seja correspondente para todos os nossos projetos a partir dessa configuração. Então é muito interessante. Vamos pegar agora uma outra resina para a gente poder entender e fazer o exercício. Vou escolher então essa resina de uma outra empresa. Uma resina de Dental Model, pode ser essa aqui da Mera Labs. Eu cliquei lá, essa que eu tenho aqui que eu vou trabalhar. Então eu vou utilizar ela para impressora. Vamos ver qual impressora que eu tenho. Ela está configurada para Elegoo Mars Pro. Vamos pensar aqui. E depois ela vai utilizar a resina de modelo deles. Para essa resina, eles nos configuram então para a gente utilizar 100 micras de cada camada, porque seria para modelo, 4 no bottom layer, 5.3 na tempo de exposição e 80 nas camadas de base para que a gente colhe esse modelo. Então aqui a gente tem todas as configurações que são interessantes. Aqui, diferente daquela outra resina, ele tem até mais configurações que a gente pode, já pré-configuradas, tempo de retração, tempo de espera entre uma camada e outra de subida e descida, milímetros de retração. Além disso, ele nos traz então algumas propriedades dessa resina. Então, quanto é os tempos, a força, na verdade, quantos megapascais que ela suporta, a viscosidade, enfim, outras propriedades que são importantes. Mais alguma coisa de informações da própria resina, para que ela funciona e o que a gente deve fazer como pós-processamento, né, para poder trabalhar. Além de, então, de algumas perguntas que são muito comuns que as pessoas fazem para eles, que seriam já respondidas na hora. Então vocês veem que tem várias informações importantes sobre aquela resina que vão nos ajudar nas configurações. Infelizmente a gente tem poucas resinas nacionais ainda catalogadas, mas se a gente consegue, então, antigamente a gente acabava comprando resinas importadas e a gente não tinha a menor noção de como elas trabalhavam. E hoje a gente consegue, então, trazer resinas de fora do Brasil e fazer as configurações nas impressoras de uma forma muito mais fácil. Infelizmente, ainda importar resinas, não porque as resinas são caras. Essa própria resina de modelos da Mera Lab que eu importei por uma parceria, na verdade eles me deram a resina para eu testar, mas eu acabei pagando uma grande quantidade de imposto na resina no valor de eu comprar uma resina aqui no Brasil. Então o problema hoje não é nem comprar as resinas fora do Brasil, é como que a gente consegue importar. Os impostos são muito altos, mas a gente tem acesso basicamente às resinas do mundo inteiro, e a gente vê que no Brasil a gente tem uma grande quantidade de empresas fazendo resinas, tanto de modelo como resinas de guia, de placa, de gengiva, de dentes, né, com carga cerâmica bastante grande e com preço muito acessível. Então a gente tem isso no Brasil. Mas se a gente quisesse alguma resina específica de alguma empresa de fora do Brasil, ou para algum projeto onde a gente tivesse uma resina mais forte, ou alguma resina que seja importante, que trabalha numa impressora que a gente tem aqui importada, a gente pode importar e pode trazer, e a gente vai ter todas as configurações necessárias dentro do software do Chitubox. A gente vai subir essas configurações relacionadas à impressora que a gente tem e a gente pode trabalhar de uma maneira simples, fácil e rápida. E aí, pessoal, isso é legal para você? Eu vejo que o RMA ainda traz limitações para o nosso público aqui no Brasil, porque não tem tantas resinas catalogadas. Mas eu vejo que ao longo do tempo, se as empresas verem que isso é muito importante e que se a sua resina estiver catalogada lá no software, os usuários podem aumentar. Mais gente vai confiar e mais gente vai utilizar. Então, eu acho que é importante a gente começar a entrar em contato com as marcas e falar para eles, olha, é importante vocês terem as suas resinas catalogadas e parametrizadas dentro do software. Vai trazer mais usuários, vai trazer mais clientes e a gente vai conseguir fazer um feedback e uma troca entre todos os usuários. Se você tem alguma dúvida, achou que isso foi difícil ou alguma outra forma que você faz, deixe nos comentários. É legal a gente poder trocar ideias e aprender juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso é importante para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Até mais!